Nunca vá à fazenda, Catarina. Me prometa. Essas palavras, ditas com uma intensidade nada característica, estavam entre as poucas exigências que meu marido Joaquim fez durante nossos 24 anos de casamento. Sempre respeitei seus desejos, mesmo quando uma curiosidade me corroía naqueles raros momentos em que ele mencionava sua infância no interior de Goiás, numa propriedade que havia deixado para trás. Mas agora Joaquim foi levado por um infarto que ninguém, nem mesmo eu, havia previsto. Após 24 anos de casamento, tornei-me viúva aos 52 anos, com uma filha amargurada e um vazio no peito onde antes havia certezas. Senhora Santos, a voz do advogado de Joaquim, Dr. Carvalho, me tirou dos pensamentos. Estávamos em seu escritório de painéis de madeira 2 semanas após o funeral, especificamente da morte reduzida à papelada e assinaturas. Há mais uma questão. Se está assistindo, por favor, curta e se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde está nos acompanhando. Ele deslizou uma pequena caixa pela mesa. Dentro havia uma chave antiga de latão presa a um chaveiro com formato de folha de ipê e um envelope lacrado com meu nome, escrito na letra precisa de Joaquim. O que é isso? Questionei, virando a chave pesada na palma da mão. Seu marido comprou uma propriedade em Goiás há 3 anos. De acordo com suas instruções, a senhora só deveria ser informada sobre sua existência após seu falecimento. Dr. Carvalho ajustou os óculos. A escritura foi limitada para seu nome. Todos os impostos são pagos pelos próximos 5 anos. Uma propriedade em Goiás? Lutei para processar essa informação. Joaquim não possuía nenhuma propriedade além de nossa casa em Brasília. É chamada Fazenda Águas Claras. Aparentemente, era a casa da infância dele, embora a escritura mostre que mudou de mãos várias vezes antes de ele recomprá-la. A fazenda, o lugar que ele me proibira de visitar, o lugar que fazia seu rosto gentil enrijecer sempre que era mencionado. Senhora Santos, há algo mais que a senhora deveria saber. Dr. Carvalho baixou a voz. A propriedade se tornou bastante valiosa recentemente. Já houve consultas sobre sua disponibilidade. Valiosa? É uma fazenda? Sim. Mas, de acordo com minhas informações, depósitos significativos de petróleo foram descobertos na região há cerca de 18 meses. Seu marido encontrou diversas ofertas de empresas petrolíferas. Minha cabeça girava com perguntas. Joaquim nunca havia mencionado petróleo, dinheiro ou qualquer compra de propriedade. Vivíamos confortavelmente com seu salário de engenheiro e minha renda como professora de português do ensino médio, mas não éramos ricos. Como ele conseguiu comprar uma fazenda? E por que manter segredo de mim? Abri o envelope com dedos trêmulos. Minha querida Catarina, se está lendo isto, então parti cedo demais. Me perdoe. Há tanto que deveria ter te contado, mas não consegui enfrentar. A fazenda é sua agora. Passei os últimos 3 anos transformando-a do lugar destruído da minha infância em algo belo, algo digno de você. Sei que a fiz prometer que nunca iria lá. Estou te liberando dessa promessa. Na verdade, estou pedindo que vá apenas uma vez antes de decidir o que fazer com ela. Na mesa da casa principal há um caderno. A senha é a data em que nos casamos, seguida do seu nome de solteira. Te amo, gatinha, mais do que jamais saberá. Apertei a carta contra o peito, lágrimas embaçando minha visão. Mesmo além da morte, Joaquim estava cheio de surpresas. Preciso ver esse lugar, disse finalmente. É claro, Dr. Carvalho concordou. Mas devo avisar, a família de Joaquim em Goiás contestou o testamento. Seus irmãos alegaram que ele não era mentalmente competente quando recomprou a propriedade da família. Isso é ridículo. Joaquim era a pessoa mais racional que já conheci. Mesmo assim, eles entraram com objeções legais. Dado o novo valor da propriedade, pode ficar complicado. Enfiei a chave no bolso, uma determinação estranha se estabelecendo sobre mim. Vou para Goiás, Dr. Carvalho. Hoje mesmo. A chegada à fazenda.
48 horas depois, após voos apressadamente reservados e uma longa viagem pelo interior goiano, me deparei diante de locais imponentes de madeira marcados como Fazenda Águas Claras, em ferro forjado. Além se estendia uma propriedade muito maior e mais impressionante do que havia imaginado. Colinas ondulantes, bosques de ipês dourados com o outono do cerrado, e à distância uma grande casa-sede e várias construções, todas recém-pintadas. Esta não era uma fazenda familiar decadente. Era uma propriedade senhorial. A chave girou suavemente na fechadura do portão. Enquanto dirigia pela estrada de cascalho serpenteante, meu coração batia com expectativa e apreensão. Que segredos Joaquim guardava ali? Que parte de si mesmo ele escondeu de mim por todos esses anos? A casa-sede era uma estrutura deslumbrante de 2 andares, com uma varanda ampla e janelas grandes. Nada sobre ela sugeria a dor que Joaquim sempre associou com sua casa de infância. Este lugar havia sido amado, restaurado, reimaginado. Minhas mãos tremiam ao inserir a chave na porta da frente. A fechadura estalou, a porta se abriu e atravessei a soleira para o mundo secreto de meu marido. O que vi lá dentro me fez ofegar, meus joelhos fraquejando enquanto eu agarrava o batente da porta para me apoiar. A entrada se abria para uma sala principal imponente com vigas expostas e uma lareira de pedra. Mas não foi a arquitetura que me tirou o fôlego. Foram os cavalos, não os reais, mas por onde quer que eu olhasse, pinturas requintadas de cavalos em galope pleno através de campos infinitos, esculturas projetadas capturando seu poder e graça. Fotografias de raças magníficas emolduradas em molduras pretas simples. Minha paixão de toda a vida, a única indulgência que Joaquim sempre apoiou, mas nunca conseguiu compreender completamente, me procurou numa galeria dedicada ao meu maior amor. E ali, numa mesa junto à janela, com vista para pastos infindáveis, estava um caderno prateado com uma única rosa vermelha pousada sobre a capa fechada. Antes que pudesse dar outro passo, o ruído de pneus no cascalho anunciou outra chegada. Através da janela da frente, vi um SUV preto parando atrás do meu carro alugado. 3 homens emergiram, todos carregando as características inconfundíveis dos santos que Joaquim portara. Corpos altos, cabelos escuros, feições fortes. Os irmãos santos chegaram e, pelas suas expressões sombrias, não tinham vindo dar as boas-vindas à viúva em Goiás. O primeiro confronto. Os homens se aproximaram de casa com o passo confiante de pessoas que acreditavam pertencer ali. Rapidamente fechei e tranquei a porta da frente, meu coração disparando. Pela janela lateral, os vi parar na varanda, conversando entre si antes do mais velho, uma versão grisalha de Joaquim, com olhos mais duros, bater bruscamente na porta. Senhora Santos, sabemos que está aí. Precisamos conversar. Sua voz carregava o mesmo sotaque goiano que suavizava a fala de Joaquim quando estava cansado ou chateado. Permaneci em silêncio, me afastando da porta. O aviso vago, mas enfático de Joaquim sobre sua família ecoava em minha mente. Agora, confrontada com sua chegada inesperada, o instinto me disse para ser cautelosa. As batidas vieram de novo, mais insistentes. Catarina, sou Roberto Santos, irmão mais velho do Joaquim. Estes são meus irmãos, Álvaro e David. Viemos por causa de nossa fazenda. É claro que vieram. Não estavam ali por Joaquim ou para conhecer a esposa que seu irmão amou por 24 anos. Estavam ali pela propriedade subitamente valiosa. Olhei para o caderno na mesa. Quaisquer respostas que eu precisasse poderiam estar lá, não com os estranhos na varanda. Ignorando as batidas cada vez mais agressivas, me movi até a mesa, abri o caderno e digitei a senha. 050519998 Santos. A tela ganhou vida imediatamente, abrindo para uma pasta rotulada para Catarina. Dentro havia centenas de arquivos de vídeo, cada um nomeado com uma data, começando há 2 semanas, o dia após seu funeral, e se estendendo 1 ano completo no futuro. Com dedos trêmulos, cliquei no primeiro. O rosto de Joaquim preencheu a tela.
Não a versão magra e pálida de seus últimos meses, mas saudável, vibrante, claramente gravada em algum tempo. Ele se dirigiu diretamente para a câmera, com aquele sorriso torto que sempre fazia meu coração pular. Oi, gatinha. Se está vendo isso, então eu me fui e você veio à fazenda, apesar de anos eu a fazendo prometer que não viria. Ele riu baixinho. Eu deveria saber que você não conseguiria resistir, especialmente depois de o Carvalho te contar sobre ela. Um nó se formou na minha garganta. Mesmo agora, ele me conhecia tão bem. Fiz um vídeo para cada dia do seu primeiro ano sem mim. 1 ano de mim te fazendo companhia enquanto se recupera. 1 ano explicando tudo que deveria ter te contado enquanto estava vivo. Ele olhou para baixo brevemente, depois de volta para a câmera com determinação. Começando com o porquê de eu ter comprado de volta a fazenda, que jurei nunca mais pisar. As batidas lá fora pararam. Pela janela, pude ver os homens voltando para seu veículo, pegando documentos, conversando com expressões tensas. Joaquim continuou. 3 anos atrás, fui diagnosticado com cardiomiopatia hipertrófica, uma condição cardíaca que herdei do meu pai. Os médicos me deram de 2 a 5 anos. Eu escolhi não te contar nem a Juliana. Não queria pena, e não queria que nossos anos fossem ofuscados pela morte. Seus olhos se suavizaram. Queria viver plenamente com você até o fim, não morrer lentamente na sua frente. Choque e raiva surgiram através de mim. Ele havia escondido seu diagnóstico, tomado decisões médicas sem mim, me negado a chance de me preparar, de valorizar conscientemente nossos momentos finais. Sei que está brava agora. Ele disse como se lesse meus pensamentos. Tem todo o direito de estar. Mas espero que entenda que fiz essa escolha por amor, não por engano. Os homens lá fora agora faziam ligações, caminhavam pelo cascalho com a energia frustrada de direitos contrariados. Quando recebi meu diagnóstico, decidi usar o tempo que me restava para criar algo significativo para você. Você sempre amou cavalos, sempre falou sobre ter terra um dia onde pudesse criá-los. Então, encontrei o último lugar que alguém esperaria que eu fosse. A fazenda de onde fugi aos 18 anos, jurando nunca voltar. Ele se inclinou para mais perto da câmera. O que meus irmãos não sabem é que eu comprei legalmente a fazenda do nosso pai antes de ele morrer. O velho estava quebrado após anos de esquemas fracassados, bebendo o dinheiro da família. Ele me vendeu por uma fração do que valia, desesperado por dinheiro, me fazendo jurar segredo dos meus irmãos, que ainda pensavam que herdariam um dia. Isso explicava o desafio legal. Eles acreditavam ter direitos a uma propriedade que Joaquim havia legitimamente comprado. A fazenda estava em ruínas quando a comprei, gatinha, assim como quando eu era criança. Mas desta vez, eu tinha os recursos para transformá-la. Cada viagem de negócios nos últimos 3 anos, eu estava aqui supervisionando reformas, construindo algo para você. Lá fora, os irmãos haviam se aproximado da porta novamente. Desta vez, o mais velho, Roberto, segurou um documento contra a janela para eu ver, uma ordem judicial de algum tipo. Meus irmãos virão atrás dela. Joaquim continuou no vídeo, sua expressão endurecendo. Eles nunca quiseram a fazenda até o ano passado, quando o petróleo foi descoberto na região. De repente, a propriedade sem valor que zombaram de mim por comprar se tornou valiosa. Eles tentaram de tudo para tirá-la de você. Um dos irmãos estava ao telefone novamente, sua expressão triunfante quando encerrou a ligação. Na gaveta debaixo desta mesa há uma pasta azul com todos os documentos legais que você precisa. A fazenda é inquestionavelmente sua. Eu me certifiquei disso. O rosto de Joaquim se suavizou novamente. Mas, gatinha, se vai mantê-la ou vendê-la, é inteiramente sua escolha. Construí este lugar para você, o pacote completo de beleza para você, mas não quero que se torne um fardo. Um veículo estava chegando pela estrada, uma viatura com as marcas da Polícia Militar de Goiás. Os irmãos observaram sua aproximação com expressões satisfeitas. Uma última coisa, disse Joaquim. Nos estábulos, você encontrará 6 cavalos,
todas as raças que você admirou ao longo dos anos. A equipe que contratei continuará cuidando deles, quer você decida ficar aqui ou não. Eles são meu último presente para você, junto com os meios para aproveitá-los. O vídeo terminou, congelando no rosto sorridente de Joaquim, enquanto as batidas recomeçaram na porta, mais autoritárias desta vez. Senhora Santos, Polícia Militar, preciso que a senhora abra a porta, por favor. Com uma respiração profunda, fechei o caderno, peguei a pasta azul da gaveta e fui enfrentar o que viesse a seguir. Quando alcancei a maçaneta da porta, meu telefone tocou. Juliana, nossa filha, ligando de São Paulo. Hesitei, então atendi. Juliana, não é uma boa hora. Mãe. Sua voz estava tensa de raiva. Por que você não me contou sobre a fazenda do papai ou sobre o petróleo? Os irmãos dele acabaram de me ligar oferecendo um acordo justo se eu os ajudar a contestar o testamento. Que diabos está acontecendo? Então, eles já tinham procurado minha filha. A percepção acendeu algo protetor e feroz dentro de mim. Eles não estavam apenas vindo atrás de mim. Estavam tentando manipular minha filha enlutada. Vou explicar tudo mais tarde, prometi, observando o policial trocar palavras com os irmãos. Mas, Juliana, não assine nada. Não concorde com nada. Esses homens não são nossos amigos. Mãe, se há dinheiro envolvido... Não é sobre o dinheiro, interrompi, me surpreendendo com a verdade na minha voz. É sobre o que seu pai queria. Por favor, confie em mim nisso. Após um momento de silêncio, ela suspirou. Tá bom, mas me ligue assim que puder. Desliguei e abri a porta para enfrentar um jovem policial militar flanqueado por 3 homens santos, cujas expressões variavam de presunçosas a abertamente hostis. Senhora Santos, sou o Sargento Silva. Estes senhores têm uma ordem judicial solicitando uma inspeção de propriedade como parte de uma disputa testamentária em andamento. Sorri calmamente, canalizando a força que Joaquim sempre admirou em mim. É claro, sargento, mas primeiro, acho que o senhor deveria ver isto. Estendi a pasta azul contendo a documentação de Joaquim. Meu marido antecipou exatamente esta situação. O irmão mais velho, Roberto, deu um passo à frente com um gesto desdenhoso. Disputas de propriedade familiares são complicadas, sargento. Minha cunhada é compreensivelmente emotiva e confusa. Na verdade, interrompi, não estou nem emotiva nem confusa. Sou uma viúva parada numa propriedade que legalmente me pertence, enfrentando 3 estranhos que por acaso compartilham o DNA do meu falecido marido. Virei para o policial. E eu agradeceria se o senhor revisasse esses documentos antes de permitir que alguém entre na minha propriedade. O sargento pegou a pasta, sua expressão neutra, enquanto começava a examinar o conteúdo. Os irmãos Santos trocaram olhares, sua confiança visivelmente vacilando pela primeira vez. Pensei no vídeo de Joaquim, no segredo que ele guardara para nos poupar do necessário, no presente magnífico que havia criado em seus anos finais. Qualquer que fosse o jogo que seus irmãos estavam jogando, eu estava determinada a não perder a última expressão tangível do amor de meu marido sem luta. O sargento se moveu, os olhos correndo sobre os documentos. Sua expressão mudou. Estes parecem estar em ordem, senhora Santos. Uma transferência clara de escritura, declarações devidamente autenticadas, até registros bancários certificados da compra original. Virou para os irmãos. Senhores, não vejo base para forçar uma inspeção hoje. Isto parece ser uma questão para os tribunais civis. O rosto de Roberto corou de raiva. Isto é ultrajante. Aquela mulher não tem direito. Aquela mulher, interrompi calmamente, é a esposa de Joaquim Santos e tenho todo o direito de estar aqui. Enquanto os irmãos relutantemente se retiravam para seu veículo, seguidos pelo sargento que se desculpava, senti uma estranha sensação de perda e descoberta. O marido que eu pensava conhecer tinha segredos completamente guardados, alguns dolorosos, outros de tirar o fôlego. Passei aquela noite na fazenda de Joaquim, não, nossa fazenda, cercada pela evidência de seu trabalho secreto de amor. O sono me fugiu, minha mente fervilhando com revelações.
a doença escondida de Joaquim, a fazenda transformada, a determinação de seus irmãos em reivindicá-la e as centenas de mensagens de vídeo me aguardando no caderno. Ao amanhecer, explorei a propriedade pretendida pela primeira vez. A casa principal era uma obra-prima de restauração, misturando elementos da casa colonial original com confortos modernos. Cada ambiente refletia a atenção cuidadosa pelos meus gostos, desde uma biblioteca repleta de primeiras edições dos meus romances favoritos até a sala de sol com vista para os pastos orientais, perfeita para o café da manhã. Mas foram os estábulos que realmente me tiraram o fôlego. Como prometido no vídeo de Joaquim, 6 cavalos magníficos ocupavam as baias imaculadas. Um manga-larga marchador, um Friesian, 2/4 de milha, um puro sangue inglês e um Appaloosa gentil que relinchou suavemente quando me aproximei. "Bom dia, senhora." A voz me assustou. Um homem no início dos 60 anos emergiu da sala de arreios, limpando as mãos num pano. "Sou Expedito. Seu marido me contratou para cuidar dos estábulos." "Catarina Santos", respondi estendendo a mão. "Embora eu suspeite que já saiba disso." Ele assentiu, um sorriso gentil, enrugando os cantos dos seus olhos. O Dr. Joaquim falava da senhora muitas vezes durante suas visitas. Dizia que a senhora tinha um jeito natural com cavalos que ele nunca conseguiu adquirir. "Você conhecia bem meu marido?" Expedito hesitou. "Tão bem quanto ele permitiu que alguém o conhecesse, suponho. Ele esteve aqui todo mês dos últimos 3 anos, supervisionando tudo pessoalmente. Nunca delegou uma decisão se pudesse tomá-la ele mesmo." Isso soava como Joaquim, meticuloso, mão na massa, atento aos detalhes. "O Friesian preto ali." Expedito continuou, acenando para um garanhão magnífico que nos observava com olhos inteligentes. "Esse é o Meia-Noite. Seu marido passou meses o rastreando especificamente. Disse que o lembrava de um cavalo numa pintura que a senhora amava." Meu coração se abriu. A pintura de Stubbs de um cavalo preto contra um céu tempestuoso. Eu a havia admirado num museu há 20 anos, e Joaquim se lembrou. Ele... Hesitei, sem saber como formular a pergunta. "Meu marido alguma vez mencionou sua saúde para você?" Uma sombra cruzou o rosto curtido de Expedito. "Não diretamente, mas nestes últimos 6 meses ele se apressou mais, trabalhou mais horas, adicionou mais características à propriedade, como um homem correndo contra um relógio que só ele podia ver." A confirmação doeu, mas também explicou a qualidade impulsionada que eu havia sentido em Joaquim durante seus meses finais. Eu a atribuí ao estresse do trabalho, nunca imaginando que ele estava criando tudo isso enquanto sabia que seu tempo era limitado. "Seus irmãos estiveram aqui ontem", disse, observando cuidadosamente a reação de Expedito. Sua expressão endureceu. "Eles estão cercando desde que o petróleo foi descoberto em propriedades vizinhas, de repente muito interessados na fazenda da família que não visitavam há décadas. O que o senhor pode me contar sobre eles?" Expedito consertou a porta de uma baia antes de responder. "Roberto é o mais velho. Dirige alguma firma de investimentos em São Paulo, sempre agiu como se estivesse fazendo um favor ao Joaquim por reconhecê-lo. Álvaro é o do meio, advogado, fala habilmente, e David é o mais novo, trabalha para Roberto nos negócios, sempre na sombra dele. E a relação deles com Joaquim? Tensa não começa a cobrir. Pelo que entendi, eles o atormentaram quando criança. Meninos da cidade que visitavam a fazenda relutantemente, desprezando-o por ficar para ajudar seu pai a tocar o lugar." Expedito balançou a cabeça. Quando Joaquim voltou para comprar a propriedade, eles zombaram dele por desperdiçar dinheiro em terra sem valor, até os Pereira encontrarem petróleo 2 propriedades ao lado. Isso se alinhava com os fragmentos que Joaquim havia compartilhado ao longo dos anos, sua infância difícil, sua fuga para Brasília para a faculdade, sua relutância em discutir sua família goiana. "Eles voltarão", disse, mais para mim mesma que para Expedito. "Podemos contar com isso." Ele concordou sombriamente. Mas Dr. Joaquim se preparou para isso. Ele sempre esteve 3 passos à frente.
De volta à casa, eu me forcei a comer o café da manhã antes de abrir o caderno para o vídeo de hoje. Joaquim apareceu na tela, sentado no que agora eu reconhecia como a biblioteca da fazenda. Bom dia, gatinha. Espero que tenha dormido bem em nossa nova casa. Ele sorriu, aquele sorriso torto que eu sentia falta de intensidade física. Hoje quero te mostrar algo especial. A câmera se moveu enquanto ele caminhava pela casa por um corredor que eu não havia explorado, parando numa porta trancada. Este quarto é só para você. A chave está na gaveta superior da mesa de cabeceira, a de prata antiga com gravura de cavalo. Pausei o vídeo, fui para o quarto principal e encontrei a chave exatamente onde ele descreveu. Refazendo o caminho de Joaquim do vídeo, localizei a porta, despretensiosa, situada no final da ala leste. A chave girou suavemente na fechadura. Empurrei a porta e sufoquei. Um ateliê de arte totalmente equipado enchia a grande sala de canto, banhada na luz perfeita do norte, através de janelas do chão ao teto. Cavaletes, telas, tintas, pincéis, tudo que um pintor poderia desejar, arranjado com resultados amorosos. Eu não pintava havia 20 anos. Depois da faculdade, havia deixado de lado minhas aspirações artísticas para ensinar, para nos sustentar enquanto Joaquim construía sua carreira de engenheiro, para criar Juliana. Ao longo dos anos, algum dia se tornou um sonho distante, depois eventualmente uma lembrança de um caminho não tomado. O vídeo continuou, a voz de Joaquim me puxando de volta para o caderno que eu havia carregado comigo. Você abriu mão de tanto por nós, gatinha. Sua pintura foi o primeiro sacrifício. Embora nunca tenha reclamado, sempre prometi a mim mesmo que você devolveria isso algum dia. Lágrimas embaçaram minha visão enquanto eu examinava o ateliê. Os materiais de nível profissional, os livros de inspiração empilhados ordenadamente nas prateleiras, as janelas externas para o norte que forneceriam luz perfeita e consistente. Há mais uma coisa, continuou Joaquim. Verifique o armário embaixo do assento da janela. Cruzei até o assento almofadado da janela que dava vista para o pasto oriental, agora dourado na luz da manhã. Abaixo dele, construído na parede, havia um armário que eu poderia ter perdido se não fosse direcionada a ele. Dentro havia uma caixa plana de arquivo. Com mãos trêmulas, levantei a tampa, depois caí de joelhos em choque. Minhas pinturas, a maioria dos meus originais, todo o trabalho que eu havia criado na faculdade, as peças que eu planejava que foram perdidas em nossas mudanças ao longo dos anos. Joaquim as havia preservado, protegido, mantido seguras por 2 décadas até poder devolvê-las para mim neste espaço perfeito. No topo havia uma pequena tela que eu reconheci imediatamente. Meu projeto final, antes da formatura. Um autorretrato de uma jovem mulher olhando para frente. Olhos brilhando com possibilidades. Joaquim havia pedido para ficar com ela no dia em que a completei. Dobrada ao lado estava uma nota manuscrita em sua letra precisa. Ela ainda está lá, gatinha. A mulher que pintava com tanta paixão e visão. Te dei o espaço. O resto é com você. Apertei a nota contra o peito, dominada por amor e perda em medidas iguais. Joaquim me tinha visto, realmente visto, de maneiras que eu não havia permitido que fosse vista em anos. A descoberta do bunker secreto. O som dos veículos na estrada de cascalho me tirou deste momento emocional. Movendo-me para a janela do ateliê, assisti 2 carros se aproximarem, o agora familiar SUV preto dos irmãos Santos, e atrás dele, uma Mercedes prata elegante que eu reconheci instantaneamente. Juliana havia chegado e, pela maneira como emergiu do carro e caminhou confiantemente na direção dos irmãos, parecia que eles já tinham começado a trabalhar nela. Minha filha, filha de Joaquim, com o cabelo escuro do pai e meu queixo teimoso, estava sorrindo e apertando as mãos dos tios que nunca conhecera. Qualquer paz frágil que eu havia encontrado nos presentes póstumos de Joaquim evaporou diante desta nova complicação. A batalha pela fazenda Águas Claras tinha se tornado significativamente mais pessoal. Observei da janela enquanto Juliana trocava gentilezas com seus tios,
sua linguagem corporal aberta e receptiva. Aos 27 anos, nossa filha tinha a mente analítica do pai e minha determinação, mas faltava a paciência de Joaquim e minha cautela. Sempre fora rápida em formar opiniões, lenta para revisá-las. Meu telefone vibrou com uma mensagem dela. Cheguei com o tio Roberto e os outros. Entrando agora. Precisamos conversar. Tio Roberto. Eles se conheciam há menos de um dia e ela já estava fazendo conexão familiar. Enfiei a nota de Joaquim no bolso, tranquei o ateliê atrás de mim e fui encarar essa nova aliança. Eles entraram sem bater. Juliana, usando a familiaridade de filha privilegiada, os irmãos seguindo em seu rastro como lobos atrás de um guia inconsciente. Mãe. Juliana me abraçou brevemente, depois se afastou, seus olhos passando pela entrada impressionante. Este lugar é inacreditável. Por que o papai nunca nos contou sobre ele? Antes que eu pudesse responder, Roberto deu um passo à frente, sua semelhança com Joaquim dolorosamente nítida na luz da manhã. Catarina, acredito que saímos com o pé errado ontem. Ficamos surpresos com sua chegada súbita, assim como você ficou surpresa com a nossa. Seu tom conciliatório não combinava com o olhar calculista em seus olhos. Juliana, eu disse, ignorando Roberto completamente. Pensei que concordamos que você não se envolveria com os irmãos de seu pai até termos a chance de conversar. Ela corou levemente. Eles ligaram novamente esta manhã com uma proposta muito razoável. Pensei que deveria ao menos ouvi-los pessoalmente. Seu queixo se ergueu desafiadoramente. A mesma expressão que ela usava de adolescente, desafiando o toque de recolher. Além disso, eles são minha família também. Família que você não sabia que existia até ontem, lembrei gentilmente. Só porque o papai os manteve longe de nós, ela rebateu. Assim como manteve este lugar inteiro em segredo. Você não acha isso estranho? O que mais ele estava escondendo? A pergunta ecoou o desconforto perto das revelações nos vídeos de Joaquim. Ele havia escondido sua doença, sua compra de propriedade, seu conhecimento dos meus sonhos artísticos, mas suas razões nasceram do amor, não do engano. Seu pai tinha relações complicadas com seus irmãos, disse cuidadosamente. Ele tinha razões para a distância que manteve. Roberto fez um gesto desdenhoso. História antiga. Irmãos se chocam, especialmente em famílias difíceis como a nossa. O que importa agora é seguir em frente juntos. Exatamente, Juliana confirmou com a seriedade de alguém que acreditava estar sendo perfeitamente razoável. O tio Roberto explicou tudo. Esta fazenda esteve na família Santos por gerações. O papai a comprou do vovô Santos, mas sempre foi concebida para ser compartilhada entre os irmãos eventualmente. Suprimi um suspiro. Eles tiveram menos de um dia de trabalho, e ela já estava repetindo a versão deles dos eventos. E o interesse súbito na propriedade não teria nada a ver com a descoberta de petróleo? Álvaro se adiantou, abrindo sua pasta. A situação dos direitos minerais é apenas um aspecto do quadro jurídico complexo. Preparamos uma oferta de acordo justa que honra os desejos de Joaquim, enquanto respeitamos a reivindicação histórica da família Santos à propriedade. Estamos preparados para ser muito generosos, acrescentou Roberto, colocando uma mão familiar no ombro de Juliana. 1/3 para você, Catarina, 1/3 para Juliana e 1/3 dividido entre nós irmãos. Todo mundo ganha. Juliana olhou para mim com expectativa, claramente já vendida na proposta. Faz sentido, mãe. Não precisamos deste lugar enorme. Podemos vender tudo, sair com milhões e a família do papai permanecer intacta. Seu pai especificamente deixou esta propriedade para mim, disse, encontrando o olhar de Roberto firmemente. Não para você, não para seus irmãos. Por confusão e sentimento mal colocado, Roberto rebateu suavemente. Joaquim não estava pensando claramente em seus anos finais. Um flash de raiva queimou através de mim. Meu marido estava perfeitamente lúcido até o dia em que morreu. Então por que todo o sigilo?
David falou pela primeira vez, sua voz mais suave que a dos irmãos, mas não menos pontiaguda. Por que esconde a compra da propriedade de sua esposa e filha? Por que esses arranjos feitos com o advogado? Essas não são ações de um homem pensando racionalmente. Pensei nos vídeos, na fazenda reformada, no ateliê de arte. Cada elemento meticulosamente planejado como um presente final. Nada sobre isso sugeriria confusão ou julgamento prejudicado. Mãe, Juliana disse, sua voz mais gentil agora. Sei que isso é difícil. O papai nos deixou nós duas e agora estamos descobrindo todos esses segredos. Mas esta proposta faz sentido financeiro. Nós duas estaríamos seguras para a vida. A porta se abriu atrás deles e Expedito apareceu, seu rosto curtido preocupado. Tudo bem, senhora Santos? Vi os veículos chegarem. Os irmãos se viraram, claramente irritados pela interrupção. Os olhos de Roberto se estreitaram. Este é um assunto de família. Expedito é meu funcionário, disse com segurança. Ele é bem-vindo na minha casa. Na verdade, Álvaro interrompeu. O status de emprego dele está entre os ativos disputados, pendentes de resolução da nossa reivindicação legal. Expedito manteve sua posição. O doutor Joaquim me contratou pessoalmente, me fez prometer cuidar do lugar e da senhora Santos se algo acontecesse com ele. Estaremos revisando todas as nomeações de funcionários, disse Roberto desdenhosamente. Eu já havia ouvido o suficiente. Acho que é hora de vocês irem embora, todos vocês. Olhei diretamente para os irmãos. Depois, suavizei meu olhar quando cheguei a Juliana. Exceto você, é claro. Você sempre é bem-vinda para ficar. Você nem está considerando a oferta deles? Juliana perguntou incrédula. Vou revisar qualquer proposta escrita com meu próprio advogado, respondi. Mas não serei pressionada na minha própria casa. A máscara de conciliação de Roberto deslizou, revelando o empresário duro por baixo. Esta propriedade vale dezenas de milhões com os direitos petrolíferos. Podemos fazer isso amigavelmente, ou podemos tornar as coisas muito difíceis. Isso é uma ameaça? Perguntei com mais calma do que senti. Uma verificação da realidade, ele corrigiu. Você é uma professora de Brasília enfrentando uma batalha legal contra oponentes com significativamente mais recursos. Joaquim pode ter tido boas intenções, mas a colocou numa posição insustentável. Pensei na pasta azul com sua documentação meticulosa, nos vídeos mostrando o planejamento lúcido de Joaquim na propriedade transformada que representava seu ato final de amor. Acredito que meu marido sabia exatamente o que estava fazendo, disse silenciosamente. Agora, por favor, saiam. Juliana, você está bem-vinda para ficar para o almoço se quiser. Ela parecia dividida, olhando entre mim e seus tios recém-descobertos. Acho que vou com eles por agora. Temos mais para discutir. Ela beijou minha bochecha rapidamente. Pense na oferta, mãe, por favor. Eu a assisti partir. Um sentimento oco se expandindo no meu peito. Em apenas 24 horas, minha filha havia sido puxada para a órbita dos homens que Joaquim passou a vida evitando. O que quer que eles estivessem contando para ela estava funcionando. Expedito esperou até que os veículos tivessem desaparecido pela estrada antes de falar. Senhora Santos, há algo que a senhora deveria saber. Algo que seu marido me pediu para não mencionar, a menos que fosse absolutamente necessário. Virei para ele, mentalmente exausta, mas me forçando a focar. O que é? É sobre a verdadeira extensão da propriedade e o que está realmente escondido aqui. Ele gesticulou em direção aos estábulos. Devemos caminhar. Algumas coisas não devem ser discutidas dentro de casa, onde paredes podem ter ouvidos. Enquanto eu o seguia pelo pátio, o sol da manhã iluminava a bela fazenda que meu marido havia criado em segredo. Qualquer que fosse a revelação me aguardando, eu estava certa de uma coisa. Joaquim já havia antecipado esta batalha. Talvez até mesmo a vulnerabilidade de Juliana à manipulação de seus irmãos. A questão era se ele me tinha preparado o suficiente para vencer uma luta que eu nunca pensei que estaria por vir.
Expedito me levou além dos estábulos principais em direção a um celeiro gasto que eu ainda não havia explorado. Ao contrário das estruturas pristinamente renovadas no resto da propriedade, este prédio mantinha seu caráter rústico original, deliberadamente não melhorado para parecer sem importância. Seu marido era um homem cuidadoso, disse Expedito, produzindo uma chave velha de ferro. Após a primeira visita de seus irmãos no ano passado, ele se tornou ainda mais cauteloso. Eles visitaram antes? Joaquim nunca mencionou isso. Expedito assentiu sombriamente. Apareceram sem aviso uma vez que pegaram vento da descoberta de petróleo nas propriedades vizinhas. Seu marido estava aqui supervisionando a construção do ateliê de arte. Eles não o reconheceram no início. Ele havia crescido uma barba durante seu tratamento. A menção casual do tratamento de Joaquim injetou uma nova onda de dor através de mim. Enquanto eu estava alegremente ensinando literatura do ensino médio em Brasília, meu marido estava aqui doente, criando estes santuários enquanto se defendia de seus irmãos predadores. O que aconteceu? Ele os observou à distância. Depois saiu sem se revelar. Naquela noite, ele fez mudanças nos planos da propriedade. Expedito destrancou a porta do celeiro. Começando com isto. A porta se abriu para revelar um interior de celeiro de aparência comum. Fardos de feno, equipamentos agrícolas velhos, partículas de poeira dançando em feixes de luz solar, filtrando através das lacunas nas paredes. Expedito se moveu com confiança para o canto dos fundos, movendo vários fardos para expor uma porta alçapão colocada no chão de terra. Seu marido instalou esta entrada no último inverno. Os trabalhadores pensaram que estavam construindo uma adega. Ele suspendeu a porta pesada para cima, revelando uma escadaria robusta de madeira descendo na escuridão. Depois da senhora Santos. Curiosidade superando a apreensão, seguia Expedito pelas escadas. No fundo, ele acionou um interruptor e luzes piscaram, revelando um túnel de concreto se estendendo para frente na terra. Que lugar é este? Seu marido chamou de cofre. Eu chamo de genial. Expedito gesticulou para eu seguir enquanto ele caminhava pelo túnel. Os irmãos Santos acham que conhecem a extensão completa da propriedade e seu valor. Eles não conhecem. O túnel se estendia talvez por 50 metros antes de se abrir numa grande sala de concreto cheia de arquivos, uma mesa com equipamento de computador e paredes cobertas com mapas e documentos. Bem-vinda à sala de guerra de Joaquim, disse Expedito, um toque de orgulho em sua voz. Tudo o que ele coletou sobre seus irmãos, seus negócios e o verdadeiro valor da fazenda Águas Claras. Movi-me para a parede mais próxima, onde um mapa detalhado de levantamento foi pregado, mostrando não apenas a fazenda, mas propriedades circunvizinhas por quilômetros. Marcações vermelhas indicavam localizações de depósitos de petróleo com notas manuscritas sobre profundidade, qualidade e desafios de remoção. Não entendo, eu disse, virando para Expedito. Joaquim sabia sobre o petróleo. Não no início. Ele comprou este lugar para renovar para a senhora puro e simples, mas cerca de 18 meses atrás, quando a terra dos Pereira mostrou petróleo, ele contratou geólogos para examinar Águas Claras secretamente. Expedito indicou para o mapa. Eles encontraram algo inesperado. O maior depósito não está sob a seção oriental onde todo o mundo está perfurando. Está aqui sob os acres ocidentais que parecem sem valor. Estudei o mapa com mais cuidado, notando a concentração de marcas vermelhas na região acidentada, aparentemente inutilizável, da propriedade que se estendia pelas encostas, terra que Roberto nem havia mencionado na divisão proposta. As pesquisas das empresas petrolíferas falharam porque a formação é incomum, mais profunda e com formato diferente do que esperavam. Expedito continuou. Seu marido trabalhou com 3 especialistas independentes, fazendo-os jurar segredo. Então, a propriedade era ainda mais valiosa do que seus irmãos sabiam, exponencialmente. Mas isso não era tudo. Expedito se moveu para um arquivo, retirando uma pasta grossa. Joaquim documentou décadas de práticas comerciais questionáveis dos 3 irmãos: evasão fiscal,
uso de informação privilegiada, apropriação indevida de fundos de clientes, evidência suficiente para arruiná-los profissionalmente se algum dia viesse à luz. Folheei a documentação meticulosa, confirmando a abordagem completa de Joaquim para a resolução de problemas. Impressões de e-mail, registros financeiros, declarações juramentadas de ex-funcionários. Ele havia construído um caso hermético contra seus irmãos. Por que ele coletaria tudo isso? Perguntei. Proteção. Expedito se sentou na mesa, gesticulando para eu sentar na outra cadeira. Ele sabia que eles viriam atrás da fazenda quando ele se fosse. Queria que a senhora tivesse influência. Pensei na confiança presunçosa de Roberto, nas manobras legais de Álvaro, no trabalho rápido deles em virar Juliana contra mim. Ele havia antecipado tudo. Nem tudo, Expedito disse calmamente. Ele não esperava que chegassem a sua filha tão rapidamente. A lembrança da traição de Juliana doeu. Eles a estão manipulando com meias-verdades e promessas de riqueza, jogando com seu luto. Ela perdeu o pai, Expedito adicionou. De repente, eles estão oferecendo uma conexão com ele através de sangue compartilhado e história. Atração poderosa para um jovem de luto pelo pai. Ele estava certo. Juliana sempre fora a filhinha do papai, compartilhando a mente analítica de Joaquim e o amor por quebra-cabeças. Sua morte a tinha deixado à deriva, vulnerável a qualquer oferta de conexão com ele. O que eu faço agora? Perguntei, meio para mim mesma. Isso depende do que você quer, respondeu Expedito. Poderia vender tudo, a propriedade, os direitos petrolíferos, o pacote inteiro, e sair rica, mas talvez para sempre separada de sua filha. Poderia lutar contra os irmãos legalmente usando esta influência, o que pode vencer uma batalha, mas piorar as feridas familiares. Ou o quê? Poderia fazer o que seu marido sempre fez. Pensar 3 passos à frente e encontrar o caminho que ninguém espera. Considerei isso enquanto eu continuava examinando a sala de guerra. Na mesa estava uma fotografia emoldurada que eu nunca havia visto antes. Joaquim adolescente, parado ao lado de um magnífico cavalo castanho, seu rosto iluminado com uma alegria inocente que raramente vislumbrei no homem com quem me casei. Esse é o Fênix, disse Expedito, notando meu foco na foto. O cavalo do seu marido quando ele era menino. Único ponto brilhante na infância dele aqui, pelo que ele me contou. Seus irmãos venderam o animal quando Joaquim estava na faculdade, só para machucá-lo. Aparentemente, outra peça do quebra-cabeça se encaixou. O apoio de Joaquim ao meu amor pelos cavalos, apesar de não ter interesse pessoal neles. Os 6 animais magníficos no estábulo não eram apenas um presente, eram sua maneira de recuperar algo precioso que seus irmãos lhe roubaram. Peguei a fotografia, um plano começando a se formar na minha mente. Expedito, o notebook com os vídeos de Joaquim funciona aqui embaixo? Ele concordou. Há uma rede Wi-Fi segura em toda a propriedade. Seu marido se certificou disso. Bom, preciso assistir os próximos vídeos antes do cronograma. Depois preciso que o senhor organize uma reunião para mim. Com quem? Primeiro, minha filha, sozinha, longe dos tios. Depois meu advogado. E, finalmente... Olhei para a parede de evidências que Joaquim havia compilado contra seus irmãos. Acho que eu gostaria de falar com aqueles representantes das empresas petrolíferas que fizeram ofertas pela propriedade. Expedito sorriu pela primeira vez desde que havíamos entrado no bunker escondido. A senhora está fazendo algo que seu marido aprovaria. Estou fazendo algo digno do homem que me amou o suficiente para criar tudo isto, corrigi, uma nova determinação firmando minha voz. E eu preciso da sua ajuda. O que a senhora precisar, Expedito prometeu. Seu marido salvou minha vida há anos. Me deu este emprego quando mais ninguém daria uma chance a um ex-prisioneiro tentando reconstruir a vida. Eu devo tudo a ele. E, por extensão, devo à senhora. Este era mais um lado de Joaquim que eu não conhecia. Sua generosidade silenciosa se estendia além de nossa família imediata, mudando vidas. O confronto final. Uma semana depois, organizei o encontro que mudaria tudo. Consegui convencer Juliana a vir para a fazenda sozinha,
prometendo responder todas as suas perguntas sobre os segredos de seu pai. Ao mesmo tempo, convidei os irmãos Santos, Dr. Carvalho e os representantes da petrolífera Capital Oil Brasil. A sala de jantar da casa-sede foi preparada para o que Expedito chamou de a última cartada de Joaquim. Na mesa principal foram dispostos cuidadosamente todos os documentos legais, as provas contra os irmãos e os relatórios geológicos, demonstrando o verdadeiro valor da propriedade. Quando todos chegaram, a tensão era palpável. Roberto, Álvaro e David estavam confiantes, esperando claramente uma capitulação. Juliana parecia confusa, mas determinada. Os executivos da petrolífera observavam tudo com interesse profissional. Senhores, comecei, minha voz calma, mas firme. Obrigada por virem. Chamei vocês aqui para esclarecer algumas questões sobre a Fazenda Águas Claras e os desejos do meu falecido marido. Roberto se adiantou. Catarina, esperamos que tenha reconsiderado nossa oferta generosa. Na verdade, eu o interrompi. Tenho uma proposta diferente. Acenei para Expedito, que ligou o projetor instalado na parede. Gostaria que vissem isto. A tela se iluminou com um mapa geológico detalhado, mostrando os verdadeiros depósitos de petróleo na propriedade. Os representantes da petrolífera se inclinaram para a frente, claramente surpresos. Como podem ver, continuei, os relatórios que têm sobre o valor da propriedade estão significativamente subestimados. O maior depósito está na parte ocidental, área que não foi incluída nas pesquisas públicas. Os irmãos Santos trocaram olhares nervosos. Álvaro abriu a boca para falar, mas ergui a mão. Há mais. A tela mudou para mostrar a documentação financeira dos 3 irmãos. Joaquim passou anos documentando as atividades ilegais de vocês: evasão fiscal, apropriação indevida, uso de informação privilegiada, tudo aqui com provas irrefutáveis. O rosto de Roberto empalideceu. Isso é chantagem. Não, eu disse calmamente. É justiça. Joaquim sabia que tentariam roubar sua propriedade. Ele se preparou. Virei para Juliana, que assistia a tudo em choque. Filha, seus tios não são as pessoas que fingem ser. Seu pai os conhecia bem, por isso nos protegeu. Mãe! Juliana começou, mas eu continuei. Agora, minha proposta é simples. Olhei para os executivos da petrolífera. A Capital Oil receberá os direitos exclusivos de exploração por 25 anos, pagando 20% dos lucros líquidos. Em troca, construirão uma fundação educacional na propriedade, oferecendo cursos técnicos gratuitos para jovens da região. Virei para os irmãos Santos. Vocês assinarão uma renúncia completa de qualquer reivindicação sobre a propriedade. Em troca, a documentação sobre suas atividades ilegais permanecerá arquivada, para sempre. E se recusarmos? Roberto perguntou, sua voz tensa. Então os arquivos irão para a Receita Federal, o Ministério Público e a imprensa, respondi simplesmente. Joaquim foi muito meticuloso. Álvaro tentou uma última cartada. Catarina, você está cometendo um erro. Somos família. Vocês nunca foram família dele, interrompi. Família não tortura uma criança. Família não vende o cavalo amado de um menino só por crueldade. Família não tenta roubar o último presente de um homem para sua esposa. Juliana se levantou. Caminhou até mim. Mãe, eu sinto muito. Não sabia. Sei que não sabia, disse, abraçando minha filha. Mas agora sabe. 1 hora depois, todos os documentos foram assinados. Os irmãos Santos saíram derrotados, mas livres das consequências de seus crimes. Os executivos da petrolífera estavam extasiados com o acordo. E eu, pela primeira vez desde a morte de Joaquim, senti que estava no caminho certo. Epílogo. 1 ano depois. Sentada no ateliê que Joaquim criou para mim, pintando os cavalos que galopam pelos campos dourados de nossa fazenda, reflito sobre o ano que passou. A Fundação Joaquim Santos está funcionando, oferecendo educação técnica para centenas de jovens goianos. Os lucros do petróleo garantem nossa estabilidade financeira e o futuro da fundação. Juliana se mudou para Goiás,
ajudando a administrar a fundação e finalmente conhecendo o pai através das histórias que Expedito conta. Ela encontrou propósito no legado que ele construiu. Expedito continua cuidando dos cavalos, agora com a ajuda de vários jovens da fundação. O meia-noite, o Friesian, que Joaquim escolheu especialmente para mim, se tornou meu companheiro nas cavalgadas matinais pelos campos. Cada manhã, ainda assisto aos vídeos que Joaquim gravou. Cada dia ele me conta um pouco mais sobre o homem que eu amei, sobre os sonhos que guardou em segredo, sobre o amor que o motivou a criar tudo isto. Os irmãos Santos nunca mais apareceram. Ouvi dizer que Roberto se aposentou antecipadamente, Álvaro fechou o escritório e David se mudou para o exterior. A justiça de Joaquim foi silenciosa, mas completa. Hoje é o aniversário de sua morte. No vídeo de hoje, ele me diz: "Gatinha, se chegou até aqui, significa que você conseguiu. Lutou pela nossa fazenda, protegeu nossa filha e encontrou sua força. Estou orgulhoso de você. Agora vá viver. Pinte, ande a cavalo, seja feliz. Eu estou em cada pôr do sol sobre os campos, em cada relincho nos estábulos, em cada pincelada na sua tela. Te amo, para sempre." Fecho o notebook, pego os pincéis e continuo pintando. Lá fora, na propriedade que quase perdi, mas consegui salvar, a vida continua. E em cada canto desta fazenda, sinto o amor de Joaquim me cercando, me protegendo, me guiando para o futuro que ele sonhou para nós. A fazenda Águas Claras não era apenas uma propriedade. Era o último e maior presente de amor de um homem que sabia que estava morrendo, mas decidiu criar beleza em vez de sucumbir ao desespero. Era a prova de que o amor verdadeiro encontra uma maneira, mesmo além da morte. E agora é nosso lar. Essa narrativa termina aqui, mas quero muito ouvir você. Escreva nos comentários o que achou, o que faria diferente, de onde me acompanha e qual nota essa história merece. E claro, se inscreva no canal para acompanhar as próximas.